Jesus, como que vocês estão? Tudo bem, amados? Coraçãozinho de vocês, cada vez com bastante amor, né? Toda manhã, Deus prepara para a gente um novo dia. E antes de começarmos mais uma EBD, né, dos juniores, estamos aqui sempre prontinhos com a nossa revistinha, né, onde a gente seguia para estarmos aprendendo da palavra do Senhor, né? Então, antes da gente começar, vamos fazer uma oração como de costume, né? Gente amada de Jesus. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Paizinho querido que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por este dia que podemos estar na tua presença para aprendermos mais de ti, Pai. Muito obrigada por tudo. Nós te agradecemos, te pedimos perdão e oramos em nome de Jesus. Amém. Gente, amém. Olha só, pessoal, vocês lembram que nós falamos sobre a primeira viagem de Paulo, lembram? Depois nós falamos sobre a segunda viagem de Paulo. E agora nós vamos falar sobre a terceira viagem de Paulo. Paulo, né? Aquele missionário que levava a palavra de Deus às pessoas que não conheciam, né, o evangelho. E Paulo, que era perseguidor dos cristãos, que judiava, maltratava, prendia e até mandava matar, né? Hoje ele era diferente, ele se tornou um missionário. Ele foi pregar o evangelho e ele passou a ser perseguido. Ele perseguia e aí ele passou a ser perseguido. Por quê? Porque ele levava a palavra do Senhor às pessoas que não conheciam. E você sabe que os poderosos não queriam, né, que ele pregasse a palavra do Senhor. Então, Paulo sofria muito. E a nossa lição de hoje tem por base em Atos 19, 26, que nós vamos ler agora. Procurem aí na Bíblia de vocês, né? A nossa Bíblia tem que estar sempre conosco, é o nosso guia, é a nossa instrução, tudo que nós temos que saber, procurar na Bíblia, a gente vai encontrar tudo o que for divino, tudo o que for da palavra de Deus, né, gente? Então, vamos lá. Acharam? Então, Atos 19, no versículo 26, que vai falar assim, ó. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Então, né, gente, os homens que não criam em Deus, não acreditavam em Deus, em Jesus, o que eles faziam? Eles acreditavam em deuses que eles mesmos faziam com suas mãos humanas, de madeira, de pedra, de barro, de gesso, e adoravam aqueles deuses. E Deus, que é o verdadeiro, que é o todo-poderoso, que é o Criador, nunca permitiu isso, nunca gostou disso, porque só Ele era e é, e para sempre será o único Deus, né, gente? Então, Paulo era perseguido porque ele pregava o Deus verdadeiro. E os poderosos, por conveniência deles, não queriam que Paulo pregasse, então perseguiam a Paulo. Como a vida de Paulo é fascinante, né, amadinhos de Jesus? Porque foram tantas aventuras que ele passou, né, tantos lugares novos que ele conheceu, e pessoas estranhas, né, que se tornaram amigos dele, mais chegados até que um irmão. Quantos amigos Paulo tinha? Olha só, lembra de Lídia, Áquila e Priscila, Timóteo e os presbíteros da igreja em Éfeso.
não permitia que ninguém viesse perto dele falar contra a palavra de Deus. Ele defendia a palavra de Deus. Olha só, as experiências que Paulo teve foram surpreendentes, não só de Paulo, né? Silas e Timóteo também, e os lugares diferentes que eles visitaram. Paulo nunca desistiu, ele sempre estava preocupado com aqueles que aceitaram o evangelho, ele estava sempre estimulando eles na fé, né? Eles tinham aceitado Jesus, então eram novos na fé, então eles ficavam ali, Paulo ficava ali encorajando, dando força a eles, e ia fundando igrejas, né? Paulo ia fundando igrejas e as pessoas iam se convertendo e as igrejas iam ficando numerosas. Uma pergunta para vocês: vocês sabem o que quer dizer a palavra propósito? Quando a gente ouve falar assim, Deus tem um propósito na sua vida. Isto aconteceu porque Deus tinha esse propósito. O que será isso daí, né, gente? Tudo a gente encontra na Bíblia, né? Lembra que eu falei que a Bíblia é o nosso almanaque de instruções. Então, vamos procurar lá na Bíblia deixa eu ver aonde tá. Assim, ó, Romanos 8, 28. Vamos lá com calma, tentar achar, né? E vamos ler. Tá escrito assim, né? A respeito de que Deus tem um propósito para tudo. Romanos 8, versículo 28 diz: e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, veja só, gente, quando Deus tem um propósito na vida de alguém, ele faz o impossível acontecer. Se você pensa que você vai para o norte, Deus faz você ir para o sul. Se você pensa que você vai andar por terra, Deus faz você andar pelo mar, de barco, de navio, seja do que for, mas ele vai fazer aquilo que ele quer na sua vida, porque ele tem um propósito na sua vida, como ele tinha um propósito na vida de Paulo. Vocês lembram quando Paulo estava a caminho de Damasco? O que aconteceu com ele? Ele ainda não acreditava em Deus, ele perseguia os cristãos, ele era contra Jesus. E o que aconteceu? Naquele momento em que ele passava pelo caminho de Damasco, Deus revelou um propósito para a vida dele. Deus revelou um propósito para a vida de Paulo. Ele seria o quê? O que Deus queria para ele? Deus queria usá-lo para pregar o evangelho em vários lugares. Mas ele também sofreria por conta disso. Ele sofreria por pregar o evangelho. Paulo passou por vários incidentes, né, gente, durante as viagens dele. Uma viagem, assim, de aventura. Eram as viagens missionárias dele, onde ele falava em todos os momentos, né, em que o Espírito Santo esteve com ele falava sobre a palavra de Deus. E agora ele estava prestes a passar por situações muito difíceis por pregar o evangelho. No meio dessa terceira viagem, né, a terceira viagem missionária em Éfeso, Paulo decidiu ir a Jerusalém no dia de Pentecostes. Mas isso não seria nada fácil, nada fácil. O Espírito Santo lhe revelou o que aconteceria. E isso a gente confirma e vai saber o que aconteceria lá em Atos, no capítulo 20, no versículo 22 e 23. Lá está escrito
o que Deus, o que aconteceria com ele. O Espírito Santo lhe revelou o que aconteceria. Então, nós vamos ver. Acharam Atos 20, 22 e 23? Olha lá, vamos ler. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo ali o que me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperem cadeias e tribulações. Então, ele já sabia que ele ia encontrar muita tribulação pelo caminho. E Paulo seguiu a sua terceira viagem. E ele sabia que Deus tinha um plano, né? Deus tinha um plano e um propósito para cumprir na vida do seu servo. Ele sabia que tinha muito sofrimento esperando por ele. No lugar de Paulo, gente, vocês obedeceriam o Senhor? Mesmo Deus falando através do Espírito Santo que a gente ia sofrer, que íamos passar por tribulações, que não seria fácil, o que a gente poderia pensar? Eu não, deixa isso aí, não é para mim. Deus que escolha outra pessoa mais poderosa, mais forte, mais resistente. Eu vou, partir. Vocês pensariam assim? Paulo pensou assim? Não, gente. Paulo não pensou assim. Sabe o que Paulo disse? Vamos procurar lá em Atos 20 e 24. Em Atos 20 e 24. Acharam? Olha lá. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e o ouviu acerca da fé em Cristo Jesus. Ele sabia que o que mais importava fazer era fazer a vontade de Deus. Isso era o que mais importava Paulo fazer, cumprir os seus propósitos. Por isso, obedeceu, mesmo sendo muito difícil. Antes de ir para Jerusalém, Paulo estava em Mileto. De lá, ele chamou seus amigos, que eram os líderes na igreja de Éfeso, para se despedir deles. Ele chamou os amigos, eles lideravam lá na igreja de Éfeso. Então, Paulo, antes de ir para Jerusalém, pediu para chamá-los para se despedir, né? E foi um momento muito doloroso. Paulo deu instruções para eles de como eles deveriam prosseguir, né? E nós vamos lá ver em Atos 28, Atos 20, versículo 28 e 31. Vamos ver. Atos 20, 28, 31. Cuidai, pois, de vós mesmos, as instruções que Paulo deixou, né? Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele adquiriu com seu próprio sangue. Então, Jesus morreu na cruz, né? Para salvar as pessoas pecadoras, nós, né? E isso foi com o seu próprio sangue. E as pessoas que iam crendo em Jesus, iam se convertendo, iam formando as igrejas. Aí depois, os líderes, depois que Paulo falou isso, os líderes se ajoelharam e oraram, chorando, porque eles não iam ver mais aquele amigo. Então foi um momento muito triste. Eles passaram muitos momentos juntos, muito tempo juntos, e agora chegava a hora deles se separarem. Paulo continuou a viagem para Jerusalém, mas antes o que eles fizeram? Eles deram uma parada em Tiro, encontraram alguns irmãos conhecidos e outros não, e ficaram um tempo juntos. Os irmãos de Tiro tentaram fazer com que Paulo desistisse de ir a Jerusalém, porque sabiam que ele ia sofrer muito. Mas Paulo continuava firme em fazer a vontade de Deus. Ele se despediu dos irmãos
e foi para Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, gente, Paulo é preso. Começou a tribulação. Lá em Jerusalém, os amigos não, né? Amigo não prende ninguém. Os inimigos de Paulo viram ele no templo e imaginaram que ele tinha levado um amigo não judeu para lá. Imaginaram, né? Os inimigos de Paulo. E não era permitido levar amigo não judeu para lá. Aí, o que aconteceu? Claro, Paulo não estava com nenhum amigo não judeu, mas os inimigos queriam que Paulo se desse mal. Mesmo assim, Paulo foi preso. Mesmo não estando com um amigo não judeu lá, Paulo foi preso. E ficou numa fortaleza. À noite, o Senhor apareceu a ele dizendo: tenha coragem, Paulo. Você falou a meu respeito em Jerusalém e vai falar também em Roma. Vejamos o que aconteceu antes dele chegar a Roma. Paulo ficou diante de governadores e de reis. E ele ficou preso. Ele foi preso em Cesareia, onde ele pôde defender o seu testemunho, primeiro perante o governador Félix. 2 anos mais tarde, Pórcio Festo assumiu o lugar de Félix e logo os judeus foram falar com ele, querendo que Paulo fosse transferido de novo para Jerusalém, mas Paulo apelou para ser julgado em Roma, pelo imperador César. O rei Agripa e Berenice foram passar alguns dias em Cesareia, e Paulo teve a oportunidade de falar ao rei, às autoridades da cidade. Falou com os reis e com as autoridades da cidade. Paulo teve essa oportunidade de falar com eles. Todos ouviram atentos e o rei comentou: quase você me convence a me tornar cristão. Agora Paulo seria levado a Roma e falaria de Cristo lá. Olha só como Deus tem um propósito para tudo. Então, indo para Roma para ser julgado lá, Paulo poderia falar de Cristo lá. Então, gente, quando Deus tem um propósito na vida das pessoas, na nossa vida, Ele muda os caminhos, Ele faz coisas acontecerem, né? No caso de Paulo, guiado pelo Espírito Santo de Deus, fazia exatamente aquilo que Deus tinha em propósito para a vida dele, que era pregar o evangelho para aqueles que ainda não conheciam, em diversos países, lugares distantes e com pessoas estranhas, com inimigos e tudo mais. Mas Paulo seguia firme e ia. Certa vez Jesus disse: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. A gente tem isso lá em João 16:33. Talvez você também esteja passando por um momento assim, chato, um momento difícil. Talvez você tenha um amigo seu muito querido, precisou ir embora para muito longe, né? Um parente seu pode estar doente, ou você pode ter perdido uma coisa muito importante que você não poderia perder, você perdeu. Quando alguém da sua família também pode acontecer de falecer. Então, tudo isso é muito triste, pode trazer sofrimento, pode trazer dor, pode trazer desconforto, né? Mas o que você deve lembrar? Você deve lembrar que Deus tem um propósito. Por isso a gente não deve reclamar. A gente deve orar e confiar em Deus, porque tudo o que Deus faz é bom. E na palavra dele diz que em tudo devemos dar graças. O que nós
precisamos saber, nós precisamos aprender que Deus tem um propósito nas situações difíceis da nossa vida. Nós temos que confiar nos propósitos de Deus e nós temos que orar por aqueles que passam por momentos de tribulação. Nós temos que ter fé que Deus está agindo nas nossas vidas, porque Ele tem um propósito para toda e qualquer situação, que para nós pode parecer estranho, para nós pode parecer complicado, para nós pode parecer difícil, mas para Deus nada é impossível. E quando Ele tem um propósito, é o melhor para a nossa vida. Ou não é? Claro que é, né, gente? Olha, queridinhos de Jesus, amados, a nossa liçãozinha de hoje, da terceira viagem de Paulo, fica por aqui, né? Olha só, 3 viagens missionárias que Paulo fez, passando por vários e vários lugares, enfrentando coisas e mais coisas, né? Pelo meio do caminho, coisas turbulentas. Na próxima aula, nós vamos falar sobre essa viagem de Paulo para Roma, como é que foi? Olha lá, a viagem de Paulo para Roma, tá? E nós vamos ver como é que foi essa viagem aí, né? Antes de chegar até Roma, o que ele passou. Né, meus amadinhos de Jesus, queridos, fiquem aí com Deus, né? Vocês sabem que eu amo vocês, sempre amei e gosto muito de vocês. E é um prazer estar aqui com vocês todo dia de manhã. Um beijo para dona Ditinha, viu, dona Ditinha? Tão lindinha de Jesus, né, gente? Olha só, ela não perde a nossa aula. Ela nos prestigia. Então, saibam que Deus está com vocês. Euzinha aqui amo muito vocês. Mas nosso Jesus ama muito mais. Até domingo que vem, querendo Deus.